Autor de proposta sobre escala 3x1 diz que a indústria deve encabeçar os 5x2. Deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor de uma das propostas em tramitação na Câmara dos Deputados para o fim da escala de trabalho 6x1, afirmou que a indústria deveria liderar a defesa pela implementação da jornada 5x2 no Brasil. Segundo a apuração de Pedro Venceslau, no CNN, Lopes revelou que tem mantido diálogos constantes com representantes do setor industrial e que, até o momento, não havia percebido resistência significativa por parte deles quanto à mudança na legislação trabalhista. O parlamentar mencionou que também tem realizado encontros com representantes de bares, hotéis e restaurantes para discutir o tema. Segundo ele, causou surpresa a reação negativa de alguns setores após o anúncio da proposta, uma vez que as conversas preliminares indicavam maior receptividade. Apesar das resistências, Reginaldo Lopes demonstra otimismo quanto à aprovação do projeto. O deputado afirmou que percebeu a mudança no clima político no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados em relação ao tema e acredita que a proposta pode ser aprovada até maio deste ano. Sobre a origem da proposta legislativa, Lopes explicou que havia sido previamente informado durante a reunião no Palácio Planalto que o governo federal enviaria um projeto próprio sobre o tema, por isso não houve reação negativa nem críticas ao executivo quando isso ocorreu, já que o jogo foi combinado, segundo o parlamentar. O deputado destacou ainda que todos os envolvidos na discussão são parlamentares de esquerda e aliados do governo, o que facilita o diálogo, que é a construção de consensos em torno da proposta. Né? E aí a gente vai ter algo interessante a respeito da legislação trabalhista no Brasil. Se a gente começar lá de 1888, o Brasil quebraria, né, segundo os extremistas de direita. Quebraria porque acabaria com a escravidão no Brasil, né? E aí segue-se outras legislações e foram alguns benefícios para os trabalhadores e para as trabalhadoras, como férias, 13º, salário mínimo, tudo isso que foi conquistado ao longo aí do século XX, né? Quebraria o país, né? Então, mais uma vez, as pessoas vêm dizer que se a escala diminuir de 6x1 para 5x2, vai quebrar o país, né? Eles não acertaram nenhuma. O Brasil não quebrou com 10º, não quebrou com férias, não quebrou com a implantação do salário mínimo, e muito menos não quebrou com o fim da escravidão, né? Então, não vai ser agora que o Brasil vai quebrar se derem fim na escala 6x1, né? Pelo contrário. Vamos lá para a próxima. Pedido de vista de a votação de relatório sobre acordo Mercosul-União Europeia. A reunião no Congresso deve ser retomada em 24 de fevereiro. Pedido de vista feito pelo deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, interrompeu a análise do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia pelo Congresso Nacional nesta terça-feira. Como pedido, a união da representação brasileira no Parlamento do Mercosul foi suspensa e deve ser retomada no dia 24 de fevereiro para a votação do relatório unido pelo presidente do colegiado, deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. No relatório, Chinaglia destacou que o acordo cria uma ampla área de livre comércio entre os blocos, com redução gradual de tarifas e preservação de setores considerados sensíveis, além de prever salvaguardas e mecanismos de solução de controvérsia. Então, tá aí. Tem anos, desde os primeiros governos aí do presidente Lula e da presidente Dilma, se discute esse acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Agora, os líderes dos países já conseguiram fazer esse acordo. Agora depende do Congresso do Brasil e dos outros países também, e dos países europeus, votarem e consolidarem aí esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Quem diria que Hugo Mota ia concordar com uma decisão dessa, né? Decisão de Flávio Dino sobre penduricalhos foi feliz, diz Hugo Mota. O presidente da Câmara defendeu o reajuste aos servidores da casa.
presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu nesta terça-feira a ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de suspender o pagamento dos chamados penduricários. A suspensão vale para os três poderes e afeta benefícios concedidos a servidores públicos que não cumprem o teto remuneratório constitucional de 46,3 mil. Durante Conferência Brasil 2026, evento promovido pelo Banco BTG Pactual, na capital paulista, o presidente da Câmara afirmou que a decisão de Flávio Dino foi feliz e ajudou a alimentar o debate sobre esse tema, com a mesma coerência de que defende a reforma administrativa. Nós estamos aqui para dizer que a decisão do ministro Dino foi feliz. Nós vamos fazer essa discussão e esse debate, porque é isso que a sociedade cobra de nós, disse Mota, né? Durante a entrevista, ele defendeu o reajuste aos servidores da Casa e argumentou que seguiu os mesmos parâmetros que foram utilizados para os aumentos aplicados aos servidores do Judiciário e do Tribunal de Contas da União. Para não haver um disparate nas carreiras e também por justiça, assim como aprovamos o projeto de reajuste aos servidores do Judiciário, também teríamos que tratar do reajuste dos servidores da Câmara, usando o mesmo parâmetro que o presidente sancionou o projeto de aumento ao Judiciário em torno de 8%, disse ele. Segundo ele, a aprovação foi feita com critérios e não acarretou em aumento de despesas no orçamento. É o que diz aí o Hugo Mota, né, a respeito dos penduricários. E aqui vale lembrar, para muita gente que acha que servidor público, todos os servidores públicos recebem esses penduricários, não. Aí são, na sua maioria desses servidores públicos, são assessores, são cargos de confiança de políticos, deputados, senadores, juízes, e do executivo também, né? Então, em sua maioria, que recebe esses penduricários, não é o concursado, o professor, a professora concursada, que ganha aí em torno, em média, de 5 a 6 mil reais por mês. Não, não são esses funcionários públicos. São aqueles de cargos de confiança, e ninguém sabe os critérios para que eles assumam, a não ser puxar o saco do político ou de alguém ali do executivo para tomar posse, e ninguém sabe os critérios também para o salário. Muitas vezes não existem disparates no salário dessas pessoas, né? Um ganha 10 mil, outro ganha 30 mil, e assim vai, sem nunca ter feito concurso, só porque puxa saco ali do político. Após reunião com Lula, João Campos defende permanência de Alckmin como vice. O prefeito de Recife, João Campos, do PSB, se reuniu nesta terça-feira com o presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. O principal objetivo do encontro foi reforçar a intenção do PSB de manter Geraldo Alckmin como seu vice na disputa eleitoral este ano. É afirmado ao presidente o desejo do PSB em manter e na vice-presidência. Isso é uma prioridade do nosso partido, disse a jornalistas após o encontro. Eu tenho absoluta tranquilidade. Eles, Lula e Alckmin, vão conduzir debates sobre as eleições da melhor forma possível, completou o presidente nacional do PSB. Embora Lula rasgue elogios ao ex-tucano, sugeriu sua permanência na chapa majoritária está em xeque ao afirmar que Alckmin terá um papel cumprir nas eleições em São Paulo. Não tem nada definido ainda, na verdade, em relação a esses políticos que estão aí como governo do presidente Lula, né? Haddad, Alckmin em São Paulo, Marina Silva também deve ser candidata ao Senado por São Paulo, e ao governo do estado de São Paulo, quem será o candidato, né? Eu acho que o que tem mais chances de fazer frente a Tarcísio seria o próprio Geraldo Alckmin. Não sei, o Haddad eu não vejo com possibilidade de vencer as eleições para o governo do estado, né? Talvez para o Senado, mas para o governo não acredito que o Haddad vença. Eu só vejo o Alckmin para disputar com o Tarcísio, pau a pau ali, no nosso estado de São Paulo, né? Mas daqui para lá, daqui para julho, a gente fica sabendo, né, quem vai ser o candidato a vice de Lula.
Notícias da educação, né? O governo federal reajusta repasse da merenda escolar em 14,3% para 2023. A medida também eleva para 45% cota de produtos da agricultura familiar. O Ministério da Educação autorizou um novo reajuste no valor do repasse para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em todo o país. O aumento anunciado é de 14,35% para este ano, com o objetivo de recompor o poder de compra de estados e municípios diante da inflação de alimentos. Com a atualização, os investimentos total do programa chega a 6,7 bilhões em 2026. Segundo o governo federal, o montante representa um aumento de 55% no orçamento da merenda desde 2023 e um salto de 80% em relação ao que era investido há 4 anos. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o reajuste será aplicado na primeira parcela do cronograma de pagamento. Estamos saindo de um orçamento de 2022 e 3,6 bilhões para um programa para esse ano com orçamento de 6,7 bilhões, aí, praticamente quase o dobro, né? Destacou o ministro. Né? E ainda tem incentivo à agricultura familiar. Né? Além do aporte financeiro, o governo oficializou o aumento da cota mínima para compras da agricultura familiar. Por lei, estados e municípios agora devem destinar obrigatoriamente 45% dos recursos da merenda para a aquisição de produtos de pequenos produtores e cooperativas locais. Anteriormente, o percentual mínimo era de 30%. A estimativa do MEC é que aproximadamente 3 bilhões sejam injetados diretamente na economia rural por meio dessa medida, né? Tá aí. Enquanto o governo que passou não tinha um reajuste da merenda, reajuste de nada, né? Agora tem aí quase o dobro do orçamento para a merenda escolar desde 2022 para cá, né? E aí mais 2 projetos do governo, né? 2 projetos do governo federal que cria a Universidade Federal Indígena e também cria a Universidade Federal do Esporte, né? Mais 2 universidades federais criadas no governo, né, do presidente Lula, né? Enquanto o outro não criou, não construiu sequer uma sala de aula. Agora o governo cria mais 2 universidades, fora os institutos federais e as universidades federais, a ampliação dessas universidades federais também pelo Brasil. Tanto nos governos anteriores, o governo Lula 1 e 2 e da Rousseff, quanto agora no governo Lula 3, a ampliação da educação.